Oi, aqui é a Jéssica e hoje é dia de dar manutenção a um quadro bastante antigo aqui do canal, mas que eu não quero perder de vista. A gente vai conversar sobre o projeto Lendo Mais Contos. Esse foi um dos primeiros projetos e quadros que eu criei aqui no canal lá em 2017, então já tem 4 anos, e na época eu queria começar a ler um livro de conto por mês, e aí eu tinha separado uma pilha de livros para isso e tal. Não segui aquela pilha, assim, foi uma coisa que só serviu para dar um impulso, mas continuei com a vontade, sim, de ler mais desse gênero que tanto me agrada, e desde então eu venho fazendo resenhas aqui eventualmente para vocês desses livros de conto. Inclusive já criei uma série que se chama Contos da Vida, também tem bastante indicação lá, e eu sei que algumas de vocês aqui que me acompanham, algumas pessoas maravilhosas, já me disseram que esperam as minhas dicas de livros de contos porque não têm o hábito de ler. Então, eu vou retomar esse quadro do Lendo Mais Contos para justamente fomentar essa vontade em vocês de conhecer um pouco mais do gênero e experimentar novos formatos de narrativa, porque senão a gente fica sempre muito acostumado com o mesmo formato e isso não é bom a longo prazo, né, para o cérebro. É bom dar uma variada. Então, por isso, hoje a gente vai conversar sobre contos. O que eu pensei para 2021? Já tinha colocado lá nas metas para vocês, falando que eu quero ler um livro de contos por mês de verdade nesse ano. E eu tô conseguindo fazer isso. E até agora, no momento em que eu tô gravando, em abril, comecinho, eu já li 3 livros de contos. Então, eu resolvi separar esses livros de 3 em 3 e trazer vídeo aqui pro canal. Depois vocês me contam aqui embaixo se vocês gostaram dessa ideia. Porque pra mim, eu acho que fica mais dinâmico dessa forma. Assim não fica resenha também, porque resenha de livro de conto é uma coisa meio estranha de se fazer. E é isso, então hoje eu vou comentar com vocês os 3 livros de contos que eu li até o momento em 2021. Mas antes de mais nada, se está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui, se gostar, se inscreva, porque isso é muito importante. Deixa um joinha nesse vídeo e compartilha com quem também gosta de ler, porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Sem mais delongas, vou apresentar para vocês então os 3 livrinhos que eu li até agora, e poderia ser muito bem um vídeo de indicação de livros latino-americanos ou então de livros para comprar em feiras independentes, porque realmente, gente, só tem editora independente nessa pilha. Os 3 primeiros livros que eu li, então, em 2021, desse gênero, foram o Cotidiano, da Mariana Trabacio, que é uma escritora argentina e que tem tradução do Bruno Ribeiro. Esse aqui saiu pela editora Moinhos. Não Aceite Caramelos de Estranhos, da Andrea Jevtanovic, com tradução de quem, meu Deus? Deixa eu ver aqui. Luiz Regis Gil, que saiu pela editora Mundaréu. E também a gente vai conversar sobre esse lançamento que saiu pela Tortilha primeiro, né? Tortilha, esse clube de leitura, que é o Rinha de Galos, da Maria Fernanda Ampuero, escritora do Equador, e que aqui teve tradução da Silvia Massimili Félix. E então, esses 3 livrinhos vão ser os nossos objetos de comentário no vídeo de hoje. Não pretendo fazer uma resenha tradicional, vou dizer para vocês por que eu gostei desses estilos, por que eu gostei desses livros especialmente. Não desgostei de nenhum deles, muito pelo contrário, eles me chamaram muita atenção e me surpreenderam também, no sentido de que eles são livros fora da curva, mas vamos de pouquinho, né? Vamos de pouquinho aqui, um livro de cada vez. O primeiro que eu vou comentar aqui foi o que eu li em janeiro, né? O Cotidiano. Eu já sabia que eu ia gostar desse livro porque eu vi comentários fervorosos de 2 pessoas que eu sei que têm um gosto mais ou menos parecido com o meu, um da Luana, do Abstração Coletiva, e outro da Bárbara, do canal BD Barbari, ambas minhas amigas, e eu tinha ficado com vontade de ler desde então, e assim, gente, gostei demais desse livro. Eu acho que ele tem alguns contos que realmente focam nessas situações cotidianas, situações muito comuns, situações que a gente não espera que sejam narradas em livro, às vezes, né? E ele, em muitos casos, foi me gerando uma certa expectativa de algo diferente que fosse acontecer, e não acontecia algo tão estranho assim. Às vezes era só um personagem que debochava, era só um personagem que se apaixonava por alguém que não chamaria tanta atenção de outras pessoas.
E é esse inesperado tão simples que surpreende a gente no final das contas. A gente espera um grande acontecimento e não necessariamente vai ter. Eu gostei demais de vários contos daqui, eu gostei da linguagem que a Mariana Travassos tem, que é essa linguagem mais contemporânea, que vai narrando as coisas de uma forma como o pensamento vem, né? Então ela tem muito fluxo de consciência aqui, mas não só isso. Eu gosto como ela varia os narradores também, tem narrador idoso, tem narrador jovem, tem narrador que a gente acompanha da juventude até a idade adulta, então é algo que eu gostei de ver como ela construiu. E os meus contos preferidos desse livro são o Trajetórias, o Bleu, Blanc, Rouge, não sei falar francês, Construção, Ninguém Ali, Matem os Pombinhos e O Último Diário de Ofélia Ortiz. E assim, esse último aqui realmente é um conto que me chamou demais a atenção porque a gente tem a questão da memória e como a gente precisa dessa memória para continuar funcionando, né? A gente precisa também dessas certezas que a vida e um casamento longo dão pra gente para conseguir se sentir acolhido, né? Então a personagem vai escrevendo um diário e a partir desse diário a gente vê várias coisas que aconteceram com a vida dela, a relação dela com os filhos, enfim. E é nessas miudezas aí que a gente vê um potencial, né? O potencial de uma grande escritora. Eu espero mesmo que a Mariana Travassos tenha outros livros publicados aqui no Brasil e fico aí na expectativa. Mais um elogio meu aqui também para Moinhos pelo catálogo que tem, porque realmente é um dos livros de contos que mais me encantou nos últimos tempos. E de novo, gente, são contos singelos, tá? Não esperem grandes plot twists, assim, mas esperem uma escrita bonita, bem feita, sobre coisas para as quais a gente não dá muita atenção no dia a dia. Agora a gente tem a possibilidade de ver esse cotidiano com um outro olhar. Depois disso, eu li um dos queridinhos do ano passado, muita gente falou bem desse livro e eu tava com muita vontade de ler, né? O Não Aceite Caramelos Estranhos, que carinhosamente é chamado de Caramelos pelos leitores. E esse aqui saiu pela Mundarel, né? E tem a mão da Silvia aí na curadoria também, que não costuma falhar. Eu gostei bastante desse livro. Ele conversou comigo de um outro modo. Eu acho que esses contos não vão agradar a todo mundo. Isso eu posso dizer com uma certa segurança. É um livro que vai desestabilizar a gente, que vai mexer em vesperos que talvez fosse melhor não mexer. E é para isso que a literatura existe, né? Para colocar todos os tabus, para colocar as coisas que a gente esconde à vista, né? Colocar isso à vista, encarar esses negócios, tudo, ver o quanto muitas vezes esses tabus são grandes e grandes hipocrisias aí da sociedade que faz as coisas por debaixo dos panos e tem uma vida pública diferente, né? Na vida pública é uma coisa, na vida privada é outra, então a gente pensa muito sobre tabus e de diversos tipos. Por exemplo, relações familiares. A relação de pai e filha, mãe e filho, a relação entre irmãos, e ela vai colocando os personagens aqui de uma forma em que eles não deixam a gente julgá-los, né? A gente consegue ver que tem alguma coisa estranha acontecendo, tem alguma coisa errada acontecendo, mas ao mesmo tempo parece que para tudo aqui tem justificativa. E aí eu acho que é um ponto legal do livro. Eu tava vendo a resenha da minha amiga Bárbara, vou deixar aqui para vocês também conferirem depois. Eu acho que foi ela que comentou isso, né? Que parece que tem justificativa, se a gente organizar direitinho, tem justificativa para tudo, né? Então as coisas são muito relativas. O que é moralmente incorreto, enfim, o que a gente pode ou não pode fazer, quem é que estabelece esses critérios. E a Andrea Shevtanovich parece estar bem interessada em cutucar todas essas coisinhas aí que a gente tenta encobrir, né? E eu gostei bastante mesmo. Eu não cheguei a dizer que é um favorito da vida, porque ele é um livro perturbador, né? E aí, nesse caso, acho que ele distancia um pouco a gente na parte da afetividade. Mas o que eu mais gosto desse livro, com certeza, é a escrita dessa mulher. Eu lembro que eu estava lendo 2 livros ao mesmo tempo, eu estava lendo esse e estava lendo A Mulher Ruiva, e eu pensava, é por causa de livros como esse aqui que eu acho A Mulher Ruiva, por exemplo, inferior em termos literários. Eu acho ele com uma narrativa pobre, porque isso aqui não tem nada de pobre, muito pelo contrário. Eu gosto demais das imagens que a Andrea faz aqui, tem trechos maravilhosos, e eu queria poder ficar lendo para vocês infinitamente.
mas eu acho que aí a gente vai se perder um pouco nesse fluxo de pensamento. O que eu queria dizer para vocês, de fato, é que a linguagem dela é muito bonita. A da Mariana também, o que eu apresentei antes, também é bonito, mas esse aqui me parece que tem um trabalho maior nessa lapidação, sabe? Na construção de metáforas, na construção de ambiente. E aí ela me pega bastante, né? Eu gosto muito quando isso é feito. Eu tô abrindo aqui, por exemplo, num conto em que eu escrevi um bom começo, né? Que traz um suspense. Eu gosto da forma como ela vai adiantando informações e gerando esse engajamento na gente, depois, muito lentamente, vai soltando as informações. E aí, gente, tem contos incríveis aqui. Eu não sei se eu cheguei a colocar aqui os meus favoritos. Ai, mas tem vários. Por exemplo, o primeiro conto, que eu acho que é o que explode a cabeça, né? O Árvore Genealógica. Estejam preparados se vocês forem ler. O Primogênito também, eu gostei bastante. A Necessidade de Ser Filho. Gente, isso aqui tem uma perspectiva que poucas vezes a gente vê na literatura. Tem um outro, Na Praia, As Crianças, que eu gostei pela construção de personagens. O Não Aceite Caramelos Estranhos também é muito bom. E Até que se apaguem as estrelas é um dos contos também que eu mais gostei e termina de uma forma bem diferente do que vem o resto do livro, né? Ou melhor, a parte anterior do livro, né? O começo. É um texto que não vai deixar ninguém acomodado, tá? Pelo contrário. Então, se vocês gostam desse estilo, eu recomendo muito a leitura. Agora, se vocês têm problema com tabus, por exemplo, de ver tabus representados na literatura, talvez seja melhor escolher um outro momento para ler, porque ele vai jogar na cara assim, muitas coisas mesmo e vai incomodar. Esse livro nasceu, pelo que eu vejo, para incomodar mesmo, e eu adorei essa experiência de leitura. Agora, se desses dois primeiros que eu mostrei para vocês eu não podia falar em algo sobre afetividade, com esse terceiro aqui, o Rinha de Galos, eu posso, porque eu gostei do livro de uma forma geral. Eu gostei do todo, do conjunto da obra. Gostei muito mesmo. Eu li esse livro de um dia para o outro. Claro que fui afetada pela agenda, né? Precisava ler mesmo para a gente participar do encontro do Clube Tortilha. Inclusive, fica a minha recomendação para vocês, caso queiram um clube de leitura que envia livros de forma bimestral, né? Lançamentos ou não, da Moinhos da Mundaréu. Fica a minha recomendação. Vou deixar o site aqui embaixo para vocês darem uma olhada. Eu acho que super vale a pena. E nesse lançamento aqui, né, a gente conheceu essa autora do Equador. É tão difícil ter autores do Equador. Autores do Chile e da Argentina chegam muito fácil, né, mas de outros países da América Latina nem tanto. E aí, é claro que eu tava louca pra ler. Gente, que mulher é essa? O que é isso aqui que tá acontecendo? Não sei, não sei. Eu tive a oportunidade de trocar algumas palavras com a Ampuero no encontro do Tortilha, ela participou e eu fiz questão de dizer para ela, por favor, segue escrevendo, porque o que tu escreve é incrível e com certeza uma das melhores coisas que eu já li de contos nos últimos tempos. Ela ficou toda feliz e eu acho isso maravilhoso, né? Poder conversar com esses escritores é um dos meus motivos favoritos para se ler literatura contemporânea. E aqui a gente tem também contos fortíssimos, contos que vão ter muitos casos de violência explícita. Então também é um livro que precisa ser lido no momento certo, né? Não leiam em qualquer hora, mas quando tiverem a oportunidade, eu acho que esse aqui vale muito a pena conhecer. Todos valem, mas esse aqui é especial porque eu notei algo aqui diferente. Eu acho que não só a linguagem, como a narrativa dela é na dose certa. Fiquei com uma sensação de quando eu li quando As Coisas que Perdemos no Fogo, né? As Coisas que Perdemos no Fogo, já tem resenha aqui no canal também, vou deixar pra vocês, e foi um livro que me impactou profundamente. Esse aqui, não da mesma forma, mas também, foi um livro que eu fechei e pensei, é isso, é pra isso que a literatura existe. E, bom, tem um conto que se chama Rinha de Galos, que abre o livro, que já deixa a gente meio... Como assim? O que tá acontecendo? E os outros são mais tranquilos, né? Não assim que vai afrouxar a mão, mas a gente consegue lidar melhor com os outros, pelo menos eu fiquei com essa impressão. Mas ela vai também, da mesma forma que a Andrea, trazer muitos tabus e colocar aqui na mesa pra gente olhar pra eles e ver o que vamos fazer com isso. E eu gosto do como ela consegue, em pouquíssimas páginas,
resumir a vida dos personagens, de modo que a gente entende o que eles fizeram, mesmo não tendo tantos detalhes. Eu acho isso uma das maiores preciosidades da literatura, né? A capacidade de concisão de um autor, especialmente quando se trata de contos, porque contos não podem ser muito longos, né? Contos não têm essa possibilidade. Eles devem ser curtos e tem que prender a gente por algum motivo. A Ampuero, para mim, é uma escritora de Monché que acabou já se tornando uma autora favorita, assim. No primeiro conto eu disse, é isso, posso fechar o livro aqui que eu sei que eu vou gostar dessa mulher, o que ela fizer. E tem vários contos que eu gosto bastante, tem uns com pegada religiosa bastante forte, que vai fazer referência a Jesus, por exemplo, a trechos bíblicos, e nessa parte eu não tenho muito conhecimento para falar para vocês, mas eu gosto também de como os contos começam numa situação nada a ver, assim, uma situação que parece corriqueira, e eles vão se encaminhando para um desfecho surpreendente, ou bizarro, ou assustador, ou nojento. Preparem também o estômago de vocês, porque essa autora é bastante escatológica, então ela vai falar de coisas feias aqui, essas coisas vão saltar na narrativa, mas não é em todas também, e eu acho que isso diz muito sobre o que é ser mulher na América Latina. Nesse caso da Ampuero, ela é claramente feminista, e ela se declara feminista, e ela tem um discurso sobre o que é preciso ser dito ainda para chamar a atenção da sociedade, para a gente conseguir pensar outras formas de existir. Então ela faz essa escrita bem marcada, para chamar a atenção mesmo da gente para o que é esses problemas, né? O que são esses problemas de gênero que existem no mundo, nas nossas sociedades, e ela faz isso muito bem. Mas é surpresa atrás de surpresa. Eu, quando achava que estava tendo um conto fofinho, bonitinho, tranquilinho, de amor, acabava de um jeito meio trágico, assim. Então, se preparem para um livro que surpreende, mas surpreende positivamente, pelo menos no meu caso, né? Tem gente que disse que precisou ler um conto por vez e dar um tempo. Não foi o meu caso, eu li numa corrida, assim. Eu acho que eu já estou um pouco mais calejada, né, com essas leituras fortes, mas isso não desmerece o livro também, tá? O livro é forte, sim, é porreta e vai mexer também bastante com a gente. Mas, para vocês terem uma ideia, o Caramelos me incomodou muito mais do que esse, né? Nesse sentido de ser estranho, quase num limite que beira a esquisitice, sabe? O que é suportável. Esse aqui me incomodou muito mais do que esse. Esse aqui eu acho que ainda que tenha muita violência em alguns casos, em outros ele se dissolve, né, na narrativa. Então, enfim, gosto bastante. Não sei nem se está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês, mas eu deixo aqui a minha recomendação de 3 escritoras latino-americanas, contistas, que escrevem maravilhosamente bem e que estão sendo publicadas por editoras independentes, para que não só vocês conheçam essas autoras, como também valorizem, né, esses catálogos que fazem um trabalho de curadoria, praticamente, né, de trazer essas autoras. Muitas delas foram publicadas pela primeira vez aqui no Brasil por causa dessas editoras, então vale muito a pena conhecer esses catálogos e, para mim, a literatura latino-americana é realmente o que tem me apresentado coisas mais inusitadas, com grande qualidade de escrita, de narrativa, de construção de personagens, de tudo, sabe? E feito por mulher, né, gente? O que mais vocês querem? Fica aí, então, A Rinha de Galos, o Não Aceite Caramelos e o Cotidiano, para vocês conferirem. Todos os links estão aqui embaixo no box da descrição também. Lembrando que se vocês forem comprar qualquer coisa na editora Moinhos, a gente tem um cupom aqui do canal que é o LeiLatinos10, hashtag LeiLatinos10, assim como está aparecendo aqui na tela. Se vocês quiserem um descontinho de 10% e quiserem também apoiar essa editora, aproveitem e usem, porque vale muito a pena. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês já leram algumas dessas autoras ou se vocês ficaram com vontade de ler, eu vou adorar saber. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo.